Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar da aplicação da lei penal. Vamos falar sobre o princípio da legalidade, vamos falar sobre a lei penal no tempo, leis temporárias, leis excepcionais, bem como lei penal no espaço, princípio da territorialidade, extraterritorialidade, contagem dos prazos penais e outros tópicos. Inclusive, vamos tratar sobre o princípio da especialidade, previsto no artigo 12 do Código Penal. Vamos iniciar então tratando do princípio da legalidade e anterioridade da lei. O princípio da legalidade da lei penal tem uma série de aspectos relevantes para o direito penal moderno. São aspectos jurídicos, políticos, sociais que visam dar maior segurança e estabilidade para o mundo moderno, para a civilização comum, para o sujeito que vive em sociedade. Não fosse o princípio da legalidade, o agente poderia ficar ao livre critério do Estado, porque ele poderia, daqui um pouco mais, vir a ser punido por um fato que, no momento da prática, não era criminoso. Ô professor, mas do que o senhor está falando? Vamos um pouquinho mais na prática? Vamos lá. No artigo 1º do Código Penal, o legislador diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Este princípio também está previsto na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º, no inciso 39. Neste princípio nós temos vários enfoques. Vamos tratar dos 4 principais. O primeiro é o princípio da reserva legal, que está dentro do princípio da legalidade. Quando o legislador diz, não há crime sem lei, não há pena sem lei. Este é o princípio da reserva legal, ou seja, precisa estar reservado aquele comportamento como criminoso numa lei. Senão, o que eu estou praticando, não estando previsto na lei, seja Código Penal ou outra lei especial, é uma conduta lícita, permitida, legítima. Temos também o princípio da anterioridade da lei. Quando o legislador diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Este anterior, anterioridade da lei. Mesma forma em relação à sanção penal, nem pena sem prévia cominação legal. Quer dizer, não há crime se antes de o agente ter praticado esta conduta, já não tinha uma lei prevendo que ela era criminosa. Por exemplo, se o agente está atravessando a rua sem olhar para os lados, não é uma conduta criminosa. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina. E nós não temos na legislação brasileira atual nenhum dispositivo penal que preveja que atravessar a rua sem olhar para os lados é uma conduta delituosa. Com isso, a conduta do agente pode ter relevância a aspectos sociais, morais ou ao seu cuidado pessoal, mas não é uma conduta criminosa porque não está prevista na lei como tal. Taxatividade e vedação da analogia para criminalizar. Por quê? Porque a lei diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, só o que pode definir uma conduta como criminosa é a lei. Então é taxativo, é exclusiva. Somente a lei pode criminalizar, o que faz com que então a analogia não tenha esta possibilidade. Portanto, este é o princípio da taxatividade da lei, que veda a analogia criminalizar comportamentos. Por fim, temos o princípio da taxatividade típica. Quando a lei diz, não há crime sem lei anterior que o defina, significa a lei precisa ser taxativa, clara, objetiva, nítida, ela precisa ser transparente. Por isso, taxatividade típica, porque o tipo penal, a fórmula que o legislador dispuser sobre uma conduta, descrevendo-a, precisa ser taxativa, nítida. Exemplo, matar alguém. Alguém tem dúvida do que seja esta conduta criminosa? Claro que não. Então, esta é a norma penal incriminadora mais perfeita que nós temos na lei brasileira.
Mesma coisa, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ela é taxativa, é clara. Não tão clara quanto a que trata do homicídio, mas ela também é taxativa. Estes são os 4 princípios que estariam dentro do princípio maior, que é o princípio da legalidade. Passamos agora ao estudo da eficácia da lei penal no tempo. Código Penal, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Como vimos, o legislador, no artigo 2º do Código Penal, narra que a lei penal aplica-se daqui para frente. A partir da sua vigência, ela não olha para trás, é só para frente. Agora, no parágrafo único do artigo 2º, diz que a lei penal, como regra, não retroage, mas ela poderá retroagir desde que seja para benefício do réu. Este parágrafo 2º foi corroborado pelo artigo 5º, no inciso 40 da Constituição Federal, que diz: a lei penal é irretroativa, a não ser para beneficiar o réu. Agora, esta lei penal que só retroage para beneficiar o réu, ela é extraativa? O que seria uma lei extraativa? Lei extraativa é aquela que ela retroage, porque ela é benéfica, então é para favorecer o réu, e ela também é ultraativa, ela também age depois que perde a sua vigência. Extraativa, então, é igual à lei retroativa e ultraativa. Agora, só é extraativa a lei mais benéfica para o réu, porque a mais severa não retroage. Conflito de leis penais no tempo. Vamos supor que o agente pratique uma conduta criminosa, logo em seguida o processo passa a andar e entra em vigor uma outra lei. Temos aqui então um conflito de 2 leis penais. Agora, qual deve ser aplicada? Nós temos a chamada novatio legis impejus, ou seja, se a nova lei vai prejudicar o réu, será aplicada? Não, porque ela não retroage, é irretroativa. Nós temos também a chamada novatio legis incriminadora. Se a nova lei é incriminadora, se quando ele praticou a conduta não era criminosa e entra em vigor uma lei posterior criminalizando, ela não retroage também, porque senão vai prejudicar. Agora, nós temos a novatio legis in melius. O que é isto? A nova lei vai melhorar a situação do réu, seja diminuindo a pena, concedendo progressão de regime, extinguindo punibilidade, isentando de pena, qualquer benefício. Aí sim, a nova lei retroage porque é para beneficiar. E, logicamente, a melhor forma da lei posterior retroagir é a chamada abolitio criminis, que é quando a lei posterior vem a abolir aquela conduta que era criminosa, fazendo com que deixe de ser uma conduta delituosa. Neste caso, vai ocorrer a chamada extinção da punibilidade, com base no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Aqui se percebe então, como vimos há pouco, que a lei posterior só retroage para beneficiar, nunca para prejudicar a situação do réu. Agora, como fica, professor, aquela situação que a lei posterior é mais grave, mas estamos tratando ou de crime continuado, em continuidade delitiva, ou crime permanente? A doutrina divergia muito sobre o tema, e inclusive os tribunais. Só que, de tanto que os tribunais superiores passaram a julgar da mesma forma, nós temos a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que nos ensina o seguinte: Supremo Tribunal Federal, súmula 711.
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. O sujeito pratica um crime de extorsão mediante sequestro. Então, priva alguém do seu direito de locomoção, direito de ir, vir e ficar, para depois entrar em contato com a família e buscar um valor pelo resgate. Isto é o crime do artigo 159 do Código Penal, extorsão mediante sequestro. Ele é um crime permanente, ou seja, se protrai no tempo. Enquanto a vítima estiver cerceada do seu direito de locomoção, o agente estará em permanente consumação, portanto, poderá inclusive ser preso em flagrante. Neste caso, vamos supor que, quando ele tenha cerceado a vítima do seu direito de locomoção, vigia a lei número 1. Ele ficou 90 dias com a prática do sequestro, com a vítima em cativeiro. Na metade desse tempo, entra em vigor a lei número 2, que aumenta as penas para o crime de extorsão mediante sequestro. Aí eu pergunto, qual vai ser a aplicação? Vai ser a pena da lei 1 ou vai ser a pena da lei 2? A súmula 711 nos explicou que aplica-se a lei posterior, porque ela passou a viger enquanto se estava durante a permanência delitiva. Professor, se estamos em meio ao processo, não há dúvida. Quem vai aplicar a lei posterior mais benigna é o juízo singular. Se estamos na fase recursal, o tribunal. Agora, se já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, já estamos na fase da execução penal, a quem compete a aplicação da lei penal mais benigna? O Supremo Tribunal Federal, na súmula 611, nos ensina. Supremo Tribunal Federal, súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Vimos? Não há dúvida, compete ao juízo da execução. Agora, independente de estarmos na fase processual, recursal ou na execução penal, qual é o critério que se utiliza para saber se estamos tratando de uma lei penal mais benigna? É só a quantidade da pena, professor? Não, precisa ser analisado o caso concreto, porque por vezes, ainda que a lei posterior tenha a pena mais alta, ela pode conceder uma série de institutos e benefícios na esfera penal que a tornem mais benéfica. Exemplo, suspensão condicional da pena, livramento condicional, progressão de regime, pode ser mesmo prazos prescricionais mais curtos que podem levar à extinção da punibilidade. Então, precisa ser analisado o caso concreto. Lei intermediária, conflito entre 3 leis. Qual a se aplica? Depende. Vamos supor que neste exemplo, a lei do meio, a intermediária, seja a mais benéfica. Não há nenhuma dúvida que ela será aplicada. Como não há dúvida, professor? Claro que não, amigão. Por quê? Porque ela retroage em relação à anterior, porque é mais benéfica, e ela ultraage em relação à lei futura. Portanto, será aplicada a intermediária se ela for a mais benéfica. Combinação de leis para beneficiar o réu. Pode o julgador, no momento da sentença, combinar 2 ou mais leis para beneficiar o réu? Ué, mas se pode, o julgador, que é do judiciário, não estaria interferindo na esfera do poder legislativo e aí, da união destas leis, estar legislando, criando uma nova? O entendimento majoritário da doutrina é de que pode. Por quê? Porque, logicamente, se o juiz pode aplicar uma lei inteira para beneficiar o réu, por que não parte delas? E, professor, mas assim é complicado. E os tribunais superiores? O STF pacificou esse entendimento, bem como o STJ. Eficácia das leis temporárias e excepcionais. Código Penal, artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O que são leis temporárias? São aquelas que a própria lei já determina o período, o tempo de sua vigência. Leis excepcionais são aquelas que só vão ter vigência enquanto persistir uma situação especial de emergência, calamidade, de guerra, crise econômica ou social. Então, estas leis temporárias ou excepcionais se aplicam somente para os crimes praticados durante a sua vigência. E é exatamente por isso que a doutrina ensina: leis temporárias e excepcionais são ultraativas. Ou seja, ainda que tenha terminado a sua vigência, elas continuam sendo aplicadas para os fatos praticados durante o período da sua vigência. Não fosse assim, terminada a vigência, ninguém seria punido. Por quê? Porque os advogados iriam fazer o máximo para protelar estes processos e aí, terminando a vigência da lei, não teria sanção a ser imposta aos infratores. Do tempo do crime, o artigo 4º do Código Penal nos diz quando é o tempo do crime. É relacionado à teoria da atividade, que considera tempo do crime o momento da ação ou da omissão? É a teoria do resultado, que diz que não, o tempo do crime é relacionado ao momento do resultado do crime? Ou seria uma teoria mista, que pode ser tanto da ação quanto do resultado? Vamos então ao artigo 4º do Código Penal. Código Penal, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Como vimos, o Código Penal adotou, em relação ao tempo do crime, a teoria da atividade. Com isso, no momento da ação ou da omissão, ocorreu o crime, ainda que o resultado se dê posteriormente. O tempo do crime é importante sob vários aspectos, mas o primeiro deles que a gente vai analisar é a importância para determinar a responsabilidade penal do infrator. Sim, porque vamos voltar ao exemplo de um crime permanente. Quando houve o crime de extorsão mediante sequestro, ele tinha 17 anos de idade, portanto ele é inimputável. Deve incidir sobre ele as normas lá do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90, e não o Código Penal. Porém, esta permanência delitiva dura 80 dias, e neste meio tempo ele vem a completar a maioridade penal, ou seja, vem a completar 18 anos. E daí? Continua o Estatuto da Criança e Adolescente ou vai haver a partir de então a incidência do Código Penal? Vai haver a incidência do Código Penal. Crime permanente, se protrai no tempo, estava em permanente consumação. Permanente ação, teoria da atividade. Agora, também é importante para delimitar a aplicação da lei penal. Sim, porque vamos supor que o agente tenha desferido vários golpes de faca no corpo da vítima. E aí era uma pena para o crime de homicídio, por exemplo. Só que ela veio a morrer 90 dias depois, ou seja, o resultado morte foi depois. E daí, nesse meio tempo, entra em vigor uma lei mais gravosa. Qual será aplicada? A do momento da ação, dos golpes de faca, ou o momento do resultado morte? O tempo do crime é o tempo da ação delituosa. Portanto, a lei inicial, a lei mais branda. Conflito aparente de normas. Vamos imaginar a situação onde nós temos duas ou mais leis penais incriminadoras a serem aplicadas para aquele único caso concreto. Como o juiz vai dirimir este conflito? Primeiro, é um conflito aparente de normas, porque é uma aparência. Na realidade, não há o conflito. Aparentemente, sim. Por que não há, professor? Porque nós temos vários princípios para dirimir este suposto conflito. O primeiro deles é o princípio da especialidade, que está previsto no artigo 12 do Código Penal, onde a gente percebe que a lei especial derroga a geral. Exemplo, professor, artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
ele é dirigir sem habilitação, causando perigo de dano. Revogou o artigo 32 da Lei de Contravenções Penais em relação ao veículo automotor terrestre. Por quê? Porque é uma norma especial, derroga a geral. O crime de infanticídio do artigo 123 do Código Penal em relação ao crime de homicídio. Em ambos, tem a conduta de matar alguém, só que no infanticídio tem uma circunstância especializante, que é matar o próprio filho. E além disso, durante ou logo após o parto. E além disso ainda, sob influência do estado puerperal. Portanto, são circunstâncias que especializam a conduta de quem mata. Portanto, responde por infanticídio e não por homicídio. Temos também o princípio da subsidiariedade. Este ensina que só vai ser este crime se não for um mais grave. Temos a subsidiariedade tácita e a expressa. A expressa, professor, um exemplo. Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. É a contravenção de vias de fato. Abaixo, na sanção, no preceito secundário, fala a pena e diz, se não constituir crime mais grave. Mesma coisa no artigo 132 do Código Penal, que trata de crime de perigo. Diz lá, só será este crime se não for uma infração penal mais grave. Temos também a subsidiariedade tácita. Conforme dizia Nelson Hungria, o maior penalista brasileiro de todos os tempos, tanto a expressa quanto a subsidiariedade tácita são, entre aspas, um soldado de reserva. No sentido de que, se não for um crime mais grave, será aplicado este. A expressa, a lei expressamente prevê isso, e a tácita não faz a previsão, mas a gente, analisando no contexto, percebe. Exemplo, crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal. Ele é subsidiário em relação ao crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Ou seja, só vai ser o dano se não for o crime mais gravoso. Temos também o princípio da consunção ou absorção. Aqui é quando uma infração penal está no iter criminis, no caminho do crime, no meio da infração penal. Exemplo, a lesão corporal é meio do caminho para chegar na morte. Não há como matar alguém sem causar ofensa à saúde ou à integridade física de alguém. Neste caso, não há conflito de normas. Por quê? Porque este princípio ensina que o agente vai responder só pelo crime fim, no caso, o crime de homicídio. Eficácia da lei penal no espaço. Aqui, no artigo 5º do Código Penal, o legislador tratou do princípio da territorialidade, ou seja, aquelas infrações penais praticadas no território brasileiro seguirão a lei penal brasileira, salvo os casos onde o Brasil se obrigou a cumprir tratados e convenções internacionais. Portanto, no artigo 5º, adotamos o princípio da territorialidade mitigada ou territorialidade temperada. Já no artigo 7º, o legislador trata do princípio da extraterritorialidade, que significa que pode ser aplicada a lei brasileira ainda que o crime tenha sido cometido fora do território nacional. Seja o território terrestre, marítimo, aéreo ou por extensão, através das embarcações e aeronaves, públicas em qualquer lugar que se encontrem ou particulares se estiverem a serviço do país. No inciso 1 do artigo 7º, o legislador trata da extraterritorialidade incondicionada e no inciso 2, da extraterritorialidade condicionada. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, que diz que é o lugar da ação ou omissão, a teoria do resultado, que diz que não, que é no local onde ocorreu o resultado, ou a teoria mista, ou da ubiquidade, que seria tanto da ação ou omissão quanto do resultado. O Código Penal responde a esta pergunta, amigão. Artigo 6º. Vamos a ele. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Como vimos, adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Pode ser lugar do crime tanto a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como o resultado. Passamos então ao estudo do ne bis in idem.
ne bis in idem ou non bis in idem é a defesa da dignidade humana, da garantia de que o sujeito não poderá ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo ato infracional. Passamos então ao artigo 8º do Código Penal. Código Penal, artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença penal estrangeira. Pode uma sentença penal que vem de outro país, com outro poder judiciário, outro sistema processual, ter alguma eficácia aqui no Brasil, professor? Pode, desde que mediante os requisitos e as condições previstas no artigo 9º do Código Penal, que é autoexplicativo, somente nestes casos. Vamos a ele. Código Penal, artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1º, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2º, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: alínea A, para os efeitos previstos no inciso 1º de pedido da parte interessada. Alínea B, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Contagem do prazo. Código Penal, artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O artigo 10 do Código Penal nos ensina que prazo penal deve ser computado diferentemente dos prazos processuais penais. Nos prazos processuais penais não é computado o dia do início. Assim, se o João for intimado da sentença proferida pela autoridade judiciária em um dia, no primeiro dia útil passa a fluir o seu prazo. O da intimação não é computado. Mas prazo penal se computa o dia do início, sim. Por exemplo, professor, se o sujeito foi condenado e a partir do dia de hoje, às 23h59, foi cumprido o mandado de prisão e ele foi para o cárcere, este 1 minuto de pena conta como se fosse um dia inteiro de pena cumprida. Por quê? Porque o dia do início é computado, porque estamos tratando de prazo penal. Prazo penal, então, é todo aquele que tem ligação direta com o direito de liberdade do cidadão. Frações não computáveis na pena. O artigo 11 do Código Penal explica que não são computadas as frações de dia nas penas privativas de liberdade e nem as frações de cruzeiro nas penas de multa. Logicamente, em relação à pena de multa, a gente sabe que não se aplica mais, porque nem é esta a moeda atual da nação. Além do que, deve seguir o sistema dos dias multa. Em relação à pena privativa de liberdade, seja reclusão, detenção ou até mesmo prisão simples, lá nas contravenções penais, se o juiz vai conceder uma causa de diminuição, por exemplo, não vai ficar lá 1 ano, 3 meses, 17 dias e meio. Esse meio, logicamente, vai ser desprezado. Desprezado, por óbvio, em dúbio pro réu, a favor do réu. Por fim, nós temos no artigo 12 o princípio da especialidade, que nos ensina que a lei especial derroga a geral. Com isso, o legislador dispõe que esta parte geral do Código Penal será aplicada a todas as demais leis penais, desde que elas não se manifestem de forma contrária do que está previsto aqui na nossa parte geral do Código. Porque se aquela lei especial, por exemplo, a lei de falências, tratar de prescrição diferentemente da prescrição aqui do Código Penal, será adotada a prescrição lá daquela lei especial, pelo princípio da especialidade.
Então, a parte geral do Código Penal se aplica não só para os crimes do nosso Código Penal, bem como de todas as leis penais especiais que não se manifestem de forma diversa. É isso aí, pessoal. Finalizando a nossa aula de hoje, deixo para vocês, como dica de estudo, a leitura do livro Curso de Direito Penal Brasileiro, parte geral, volume 1, do Dr. Luiz Regis Prado, da editora RT de São Paulo.